Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Veja bem, quem já ouviu aquela frase assim: você é o que você come? Já ouviu essa frase? Já ouviu, irmão Sérgio? Você é o que você come, né? Essa é uma frase colocada provavelmente por nutricionistas, né? Nutricionistas que devem, imagino que foram eles que elaboraram essa frase. Talvez por causa da situação da vida de cada um, né? Obesidade, hipertensão, hiperglicemia ou hipoglicemia e assim por diante. Talvez numa consulta ou no decorrer dos anos, nas suas consultas, saiu essa frase. E é uma frase muito interessante: você é o que você come. Por exemplo, uma pessoa às vezes não é obesa porque ela come muito, mas ela tem alguma deficiência patológica que lhe ocorre aquilo. Eu, por exemplo, conheço pessoas que comem muito, faz aquele prato, você chega a ficar escondido atrás do prato, mas são magérrimas. E tem pessoas que ficam lutando para que tenham uma vida saudável e são obesas. Aí precisa fazer um tratamento, precisa de medicação, exercício físico, né? Mediante uma consulta médica. E olha só, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de me alimentar da melhor forma possível. Eu gosto muito de comer tudo que não pode, mas eu me policio. Desde pequeno, sempre tive problema com a obesidade. Eu só consigo manter o peso e lutando muito com a balança através de uma dieta, de um controle e de exercício físico. E graças a Deus eu tenho prazer em exercício físico. Tem pessoas que não têm, é uma dificuldade para ir numa academia. Para mim é muito fácil levantar, pedalar, correr, caminhar, fazer musculação. Para mim sempre foi tranquilo, né? Tranquilo, graças a Deus. Mas se não fosse isso, certamente o peso ia estar lá em cima, porque não vigiar na alimentação. Então essa frase, você é o que você come, é uma frase verdadeira, né? Eu trabalho com nutricionista, com nutrólogo, com endocrinologistas, que me passam dicas, que dão ideias, né, de como que tem que ser, como é que não tem que ser. E às vezes a pessoa chega lá numa Santa Casa onde eu trabalho ali, infartando, né, ou já infartado e com AVC e assim por diante. Mas e ali nós temos 20 minutos para trazer de volta aquela pessoa à vida, se ela tiver, né, chamamos de RPC, ressuscitação cardiorrespiratória, PCR quer dizer, ressuscitação cardiorrespiratória, é isso mesmo. E naquela luta ali de fazer que a pessoa retorne, mas ela passou 50 anos da sua vida comendo, bebendo, sem exercitar, sem nada, e chega ali com o coração, as veias, as artérias todas entupidas de sangue, de gordura. E para nós revertermos aquele quadro, às vezes é uma situação difícil, é uma complicação tremenda. Poxa, passou 50 anos, e às vezes o parente faz alguma coisa, poxa, 50 anos para resolver em 20 minutinhos ali, numa ressuscitação cardiopulmonar, que essa é a palavra certa. É muito complicado às vezes. E às vezes a gente consegue, graças a Deus, porque é o Senhor que guia nossas mãos ali. Mas por que eu estou falando isso hoje? Porque o título da mensagem de hoje é este: você é o que você come. Ah, pastor, então você vai dar uma aula de nutrição dietética? Não. Vai dar umas dicas de como comer melhor? Também não. Embora eu seja daqueles que tem aplicativo no celular com tabela de caloria dos alimentos. Vou comer tal coisa, deixa eu ver quanto tem de caloria. Eu tenho no meu celular, eu sou daqueles no meio, né? Mas não será sobre isso. Portanto, eu falei para você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, capítulo 21 e o versículo 5. Observe o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 21, versículo 5. Observe. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eu quero falar sobre isso, meu querido. Nós somos o que nós comemos. Você é e eu sou o que nós comemos. Até porque em fisiologia, em biologia, em vida natural, aquilo que nós comemos faz parte do nosso ser. Vamos adquirir as proteínas, as fibras, os aminoácidos, enfim, tudo que tem no alimento para a nossa vida, para dar energia, para dar, enfim, toda a saúde, segundo os médicos, começa pela boca. Uma boa dieta, uma boa alimentação, um físico bom, uma saúde boa, coração bom,
muita gordura, muito açúcar, muita refrigerante, muita porcariada, o coração vai pifar, a pele vai ficar ruim, o cabelo não vai ficar bom. Então é uma série de coisas. Esse texto, no contexto, foi a terceira vez que o Senhor se manifestou aos discípulos. Você vai encontrar mais duas passagens onde ele encontra com 2 discípulos no caminho de Emaús, e outra que ele encontra com aquelas mulheres quando ele ressuscitou. Também foi um encontro com pessoas, mas com os discípulos, aqueles irmãos ali, os servos do Senhor. Essa aqui foi a terceira vez. Uma delas onde Tomé não estava, na outra que Tomé estava, e agora nesta aqui. E o Senhor se manifesta na beira da praia. Se você observar no primeiro versículo, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aí ele começa a falar: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 90 metros, levando as redes cheias de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse depois Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Então Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Muito bem, queridos. Jesus se aproxima no mar de Tiberíades. Tiberíades era uma das 3 grandes cidades ali em Jerusalém, ali em Israel, que ficava próxima a 17 fontes termais, 17 fontes naturais, quentes. Era uma das 4 cidades sagradas de Israel, construída por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, em honra ao imperador Tibério. E ali foi também a última sede de estudos do Sanhedrin, ou do Sinédrio. Outro dia eu vou explicar melhor sobre o Sanhedrin, sobre o Sinédrio. Ali em Tiberíades, a cena é essa: os discípulos estavam ali, o Senhor já tinha manifestado 2 vezes, e de repente Pedro fala: olha, eu vou pescar, gente, eu vou pescar, estamos aqui, e vou pescar. E os discípulos falaram: nós vamos juntos, vamos com o Senhor. E foram, e passaram a noite toda pescando, e nada apanharam. Quando o Senhor se manifesta na praia, mais ou menos 90 metros de distância do barco onde eles estavam, ele perguntou assim: filhos, interessante chamar de filhos, né? Nosso Senhor ele chama filhos, tendes alguma coisa de comer? E a resposta foi: não. Ele chegou e fez uma pergunta, depois ele deu uma ordem, e depois uma outra ordem. A pergunta foi: tendes alguma coisa de comer? Lembra que o título da mensagem é: você é o que você come? E a minha pergunta para nós agora nessa noite é: o que é que nós temos comido no mundo espiritual? Porque no mundo físico, talvez hoje, domingo, você comeu macarronada. Eu, por exemplo, com minha esposa comemos arroz de forno que eu fiz, diga de passar, estava muito gostoso. Talvez você comeu churrasco. Mas no mundo espiritual, tendes alguma coisa para comer? E ele perguntou, depois ele deu uma ordem: faz o seguinte, lancem a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e de fato a rede veio abarrotada de peixes. E o texto ele frisa ainda a quantidade: 153 grandes peixes, de modo que a rede não rompia.
Os irmãos foram com o barco lá ajudá-lo e tal, e trouxeram e disseram: olha, é o Senhor. Certamente Pedro lembrou de uma passagem que eu vou citar daqui a pouquinho, que está também no livro de Lucas, no capítulo 5, onde o Senhor, vou citar já e depois eu vou falar de novo, onde o Senhor Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você lança a rede lá e vai pegar peixe, mas olha, Senhor, eu passei a noite toda pescando, sou experiente na pescaria, já estou acostumado a pescar, eu conheço o mar, sei quando a maré está alta, está baixa, está boa, está ruim, a lua boa para pescar peixe tal, e assim e tal. Pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Segundo a palavra do Senhor, ele lançou a rede e também conseguiu uma grande quantidade de peixes, que os irmãos foram até ajudá-lo, porque encheu os barcos, e o barco também ali ficaram abarrotados de peixes. Quando ele fez isso, os discípulos conheceram: é o Senhor. Observe bem, nós temos uma pergunta do Senhor, uma ordem e uma outra ordem. A outra ordem é, no versículo 10, trazei dos peixes que agora apanhaste. E uma outra ordem é: vinde, comei. Você lembra da primeira pergunta que o Senhor fez? Tendes alguma coisa para comer? Não. Façam isso, isso, isso que vão ter. Apanhou, agora traz os peixes que vocês apanharam, vinde e comei. Primeiro ele pergunta, depois ele dá autoridade para apanhar os peixes, depois ele chama para jantar, chama para comer. Então agora venham e comam. O que acontece muitas vezes, meus irmãos, que nesses últimos tempos, já você vai entender a mensagem, nesses últimos tempos o povo tem comido de tudo, menos da palavra do Senhor. Lembra que o irmão Célio estava falando agora há pouco? Eu te falei: olha, fica atento à mensagem, temos que ter alimento. Lembra? Eu falei: fica atento, alimento. Por quê? Porque nós temos muitos lugares que o alimento é um alimento perigoso, e daquilo que nós comemos no mundo físico faz parte de nós, no mundo espiritual a mesma coisa. Você come de um alimento que vai fazer parte de você depois. Você come de heresias que fazem parte de você depois, ficam impregnadas na pessoa, de modo que aquilo faz tanto parte dele que ele não consegue desvincular. Muitas vezes, quando vem a verdade, ele pensa que a verdade é mentira, e aquilo que é mentira que é verdade. Mesmo à luz das Escrituras, ali ele não consegue enxergar, se não for pelo Espírito Santo ali abrindo entendimento para conhecer a verdade. Tem pessoas que se impregnaram de tantas heresias, dessas que eu sempre estou falando aqui, de rosa, de sal, disso, daquilo, de tanta coisa que é feito nesses tempos. Mas não só isso, nesses últimos dias nós temos visto pregadores arrebanhando muitas pessoas e ensinando que não se deve batizar nas águas o pecador, ensinando que não se deve participar da ceia do Senhor, ensinando que não se deve fazer coisas que a palavra claramente pelo Senhor, é instrução do Senhor, ensinando que as pessoas devem abandonar as famílias mesmo, ensinando uma série de coisas que a Bíblia não diz, que a Bíblia fala ao contrário. Nós sabemos muito bem que hoje existem as igrejas chamadas de igrejas inclusivas, porque na verdade a igreja é inclusiva, mas essa ideia de inclusiva de muitos aí é aquela inclusiva que você venha como estás, aliás, e fique como queira. Não, isso não é igreja, isso é outra coisa, menos igreja. A igreja é inclusiva da seguinte forma: venha como estás e receba do Senhor a palavra, receba do Espírito Santo que transforma nossas vidas. Pois bem, aí vem aquelas pessoas com essa nova ordem de igrejas inclusivas, que pegam um pastor homossexual com outro pastor homossexual, pastor entre aspas, me perdoem, né? E eles dois ali, ou elas duas, abrem aquela igreja e se chama de igreja inclusiva. Aí você pode vir com o seu pecado e ficar, porque Deus ama. E se você ama uma pessoa do mesmo sexo, então você é de Deus, porque Deus é amor, e é uma forma de amar. E as pessoas estão abraçando isso daí, e a sociedade vem sofrendo nesses últimos anos aí, nos 20, 30 anos agora, de uma enxurrada de enganos, de ensinamentos, tanto na sociedade quanto na igreja. E ao invés da igreja, muitas vezes em oração, quebrantamento diante do Senhor, se colocar em posição de oração e pedir ao Senhor que venha abrir a mente do povo, as pessoas vão comendo disso de uma forma que vai fazendo parte da sua vida, e não tem mais como às vezes barrar, ou deter, ou impedir, ou proclamar contra isso. A Bíblia nos instrui a nós sermos categoricamente doutrinários com a doutrina dos apóstolos. Hoje nós aprendemos de manhã aqui que a igreja crescia porque ela tinha isso, ela participava da comunhão do pão, ela tinha ali a doutrina dos apóstolos. Nós temos a palavra. Então eu não posso ser inclusiva ao ponto de falar: você venha como estás e fique como queira. Venha como estás mesmo, mas seja transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, porque o Evangelho é transformação. Então do que nós estamos comendo? Bom,
Jesus, nós sabemos que Ele é o pão da vida. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, eu sempre estou falando isso também, mas vou falar de novo. E o que nós entendemos muitas vezes, queridos, é que os alimentos vão fazendo parte de nós, como aquilo que nós comemos na casa do Senhor, nas pregações, que é a palavra, vai nos fazer parte de nós. Por exemplo, um alimento rico em proteína, um alimento proteico, um alimento que tem substância, como se fala na roça, te dá força para você caminhar o dia todo. Você levanta de manhã, come, toma seu café, vai trabalhar, aquilo vai até o almoço, você dá mais uma, almoça, vai até o resto da tarde, chega em casa, e assim por diante. Não é assim? É assim também na casa do Senhor, assim nessa metáfora que eu estou usando aqui nesta noite, de você se alimentar, como Elias fez lá, que comeu daquele alimento e caminhou 40 dias com a força daquele alimento. E assim muitas vezes nós vemos pessoas fracas, pessoas raquíticas espiritualmente, pessoas fraquíssimas espiritualmente, porque não suportam, porque não conseguem comer dessa doutrina, do alimento sadio. Houve uma mensagem de um maluco que fala que o anjo está ali, que está aqui, que está lá, e pula daqui, e olha para um lado e vê uma luz, olha para um lado lá, e o povo pula, que não tem quantia, mas sai todo mundo fraco, anímico, sem substância, sem força, sem vigor algum. Aí vem o pregador, prega a mensagem, prega a palavra, ensina a palavra, ministra a doutrina, buscou, orou, consagrou, buscou na palavra, estudou, passou horas e dias e meses estudando. É uma vida de estudo, não. O pregador não é um dia só, o pregador é uma vida de estudo. Suor de pregador custa jejum, oração e muito estudo. E quando ele vai pregar aquela mensagem, muitas vezes a pessoa olha ali, para muitos é pesado, porque está acostumado com leitinho. É um minutinho de mensagem, aquele leitinho. Mas nas igrejas do Senhor, e nós não temos a pretensa de ser uma igreja a melhor, não. Nós temos a pretensa de tão somente sermos guiados pelo Espírito Santo através da palavra, porque é essa mensagem que vai nos encher, é essa mensagem que vai nos fortalecer. Então tendes alguma coisa para comer? Do que é que nós temos nos alimentado? Observe, João 4, vamos para lá agora. João capítulo 4, no mesmo livro aí, só que agora no capítulo 4. Olha só que coisa mais interessante. Olha que coisa, e o verso 32, olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Qual é o contexto? O contexto aqui é quando Jesus, por volta do meio-dia, sentou-se à beira do tanque, no poço. Os discípulos foram comprar alimento, e chegou aquela mulher samaritana. E a passagem vocês conhecem. E quando ela chegou, ele falou para ela, falou do Espírito Santo, e tal, falou que aquele que estava com ela não era o marido dela, e assim, e ela viu que ele era profeta, e tal, e foi chamar as pessoas, foi chamar os homens, para vir falar com ele, anunciando: olha, eu encontrei aquele que é o Messias. Nisto, aqueles irmãos chegaram. E quando eles chegaram, os discípulos, eles chegaram e disseram assim, verso 30: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entretanto seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come, né? Mestre, come. Aí eles tinham alimento ali, que foram buscar e foram comprar, e disseram: Mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Essa mesma frase eu vejo ecoar hoje nos dias. Uma comida Deus, o Senhor, tem, que nós não temos conhecido. É um alimento que é muitas vezes desconhecido da igreja, do povo de Deus. É um alimento que muitas vezes a pessoa não consegue entender, não consegue se alimentar, não consegue saborear, por duas razões. Até por mais, mas eu quero salientar duas razões que me veio à mente agora aqui. Uma das razões é porque não tem um dispenseiro que vai na dispensa e pega o alimento. E outra porque não tem força para comer, devido à fraqueza espiritual que está, devido à circunstância que lhe está cercando. E Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem. Verso 33: então os discípulos diziam uns para os outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Alguém trouxe alguma comida para ele? Nós fomos na cidade comprar um pão, comprar um peixe, sei lá o que eles foram comprar. E agora ele está dizendo que tem uma comida para comer. Estava com fome, já era meio-dia e pouquinho, né? O dia todo o Senhor levantava cedo. O dia todo ele trabalhava. Jesus trabalhava o dia todo. E muitas vezes ele trabalhava o dia todo e passava a noite inteira em oração. Muitas vezes a noite inteira orando, de manhã saía,
para evangelizar, para anunciar, para pregar, para curar. Eles passavam o dia todo trabalhando. E às vezes não tinha, segundo o texto lá em João e Marcos, não tinha tempo nem para comer, diz o versículo, não tinha tempo nem para comer. Era o dia todo, pessoas leprosas, pessoas cegas, pessoa manca, pessoa, tudo quanto é jeito, ele curando, ensinando, pregando o reino. Aí de repente chegou ali com fome, cansado, os irmãos foram comprar alimento. Quando eles voltam, Senhor, vamos comer, está aqui o pão, está aqui o alimento, a comida. Aí ele fala, uma comida tem para comer que vocês não conhecem. Mas peraí, alguém foi buscar? O Senhor estava levando em campo espiritual uma coisa que eles não entendiam, não conseguiram compreender. Estava levando num lugar, numa dimensão espiritual, que muitos na igreja muitas vezes ficam ali, passam 10, 15, 20 anos, não se alimentam, não conhecem, não entendem. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero crer que nós vamos conhecer um pouquinho mais desse alimento aqui nesta noite, para a glória de Deus, porque nós somos o que nós comemos. Se nós comemos gordura, nós vamos ficar gordos. Se nós comemos açúcar, vamos ficar diabéticos, em quantidade exagerada, evidentemente. Se nós comemos alimentos sadios, vamos ser saudáveis. Se nós comemos qualquer coisa, como em muitos lugares, a pessoa parece que está dando alimento para avestruz. Avestruz come qualquer coisa. Avestruz come caco de vidro, arame farpado, o que se quiser ele come, né? Mas a ovelha não. A ovelha, qualquer coisinha que chega na garganta já enrosca, já. Por isso que a ovelha, quando está num lugar que o capim está ruim, que o alimento está ruim, ela vai embora, ela não fica. A água está suja, ela não fica. Se a água não estiver limpinha, ela não bebe. Ela não bebe em água agitada, tem que ser águas tranquilas. O bom pastor nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque a ovelha vai comer do melhor. O melhor não é a riqueza da terra, o melhor é o pão que vem do céu, o melhor é Cristo, o melhor é a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aí o Senhor diz assim, ó, Jesus lhe disse, verso 34 de João 4, a minha comida, presta atenção nisso agora, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era disso que Jesus se alimentava. É disso que eu estou falando aqui nesta noite. É disso que nós temos que nos alimentar. Jesus disse, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se nós nos alimentarmos disso, nós vamos fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. É disso que nós temos que nos alimentar. Os discípulos foram chocados pelo Senhor. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida não é uma comida da terra simplesmente, não é um banquete que você come, saboreia, se farta e se alegra numa festa. Não, não, não. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia! Se nós nos alimentarmos da vontade de servir ao Senhor melhor, se nós nos alimentarmos do desejo de servir melhor ao Senhor, aleluia, nós vamos comer de um alimento que nós não temos visto ainda. Eu quero que você nesta noite tenha fome desta vontade, tenha fome desse alimento. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e isso então tem que estar na minha vida. Eu tenho que comer isso. O que é isso? É fazer a vontade do Senhor e realizar a obra dele. Mas o que é realizar a obra do Senhor? O que é realizar a obra de Deus? Observe, olha a sequência, que coisa mais linda. Olha a sequência deste texto, observe. A minha comida, ele se alimentava. Jesus está dizendo aqui, eu me alimento da vontade de fazer o que o Pai quer. O meu alimento é realizar a obra de Deus. Muitos querem fazer a sua vontade, satisfazer o seu ego, satisfazer as suas vontades, do seu bel prazer. Mas a igreja do Senhor, que come de um alimento que é espiritual, ele come disso aqui, ó. Comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus enviou a igreja, Deus enviou a mim e a você. Então nós temos que comer desse alimento e fazer a obra do Senhor e realizar. Aliás, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a vontade de Deus? Nós temos que entender. Jesus disse, uma comida tenho que vocês não conhecem. Você conhece a vontade de Deus? Então faz a vontade de Deus. Você conhece a vontade do Senhor? Se alimenta disso. É disso que nós temos que nos alimentar. Preste bem atenção. E realizar a sua obra. Aí o Senhor vem aqui no seu versículo 35 dizendo o seguinte: não dizeis vós, Jesus, olha a cena, presta atenção na cena, acabou de pregar para uma mulher um dos maiores sermões dele. Porque tem pregador que não prega para 2, 3 não. Se não tiver 400, 500, 3 mil, não prega. Esse não é pregador, esse é mercenário, salafrário, ordinário. Porque pregador prega na praça pública, prega no cemitério, prega na rodoviária, prega onde for, prega no púlpito e prega lá fora, para 10, para 5, para 1000, para quantos forem. Então
para uma pessoa ele pregou um dos maiores sermões, que está lá em João 3, que é para Nicodemos, e o outro sermão aqui, para essa mulher samaritana. Tremendo ensinamento que ele nos deu aqui nesse capítulo 4. Nisso os discípulos vão buscar pão quando voltam. Já eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus pegava os elementos, pegava aquilo que era cotidiano, pegava o naturalzinho ali, e mostrava: tem algo aqui muito profundo, muito mais elevado, que vocês não conseguem entender. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Qual é a comida? Alguém trouxe o pão. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que você tem se alimentado. É disso que essa igreja, que você e eu temos nos alimentado. De fato, de verdade, nós temos nos alimentado desse alimento de vontade de fazer a obra do Senhor e de realizar a sua obra, de fazer a vontade dele. Aí o Senhor continua dizendo assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Aí ele diz: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim os que semeiam como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Olha a cena. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que Jesus estava se alimentando. Era disso que ele se alimentava. Ele quis passar: olha, vocês têm que ter fome disso. Aí ele na sequência diz: por que eu estou afirmando isso? Olha a sequência: não dizeis vocês que daqui a 4 meses é a ceifa? Porém eu digo: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Nós estamos pensando numa coisa que vai ser no tempo ali. Olha, daqui a 4 meses é a ceifa, daqui a 4 meses a cevada e o trigo vão estar maduros, é ponto de ceifar. O Senhor olhou para ele e disse assim: levante os seus olhos e vejam. Precisa levantar os olhos, precisa ver, precisa enxergar que os campos estão brancos para a ceifa, e nós temos um alimento, que é o alimento de fazer a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra. Mas nós temos que levantar os olhos e enxergar. Realmente tem uma ceifa muito aí, branca aí, prontinho para ser ceifada, uma plantação prontinha para ser ceifada, melhor dizendo. Mas se nós não nos alimentarmos da vontade de fazer a obra do Senhor, a ceifa está ali, aliás, a plantação está ali, chega o tempo da ceifa, vai acabar e não vai ninguém colher, não vai ninguém ceifar. Mas o Senhor falou assim: olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Ele não está falando de coisas temporais, coisas aqui, foi de coisas maiores e profundas, que muitos na igreja não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo ver mais, que o campo está aí, que está prontinho para nós irmos e anunciarmos e pregarmos e falarmos dessas verdades tremendas, dessa palavra tremenda. Observe só o que diz a palavra do Senhor no livro de João, aí mesmo do ladinho, capítulo 6, João 6, verso 26 a 29. João 6, verso 26 a 29. Jesus lhes respondeu e disse. Nesse contexto, ele tinha feito a multiplicação dos pães. As pessoas foram atrás dele porque viram que ele multiplicou o pão e foram atrás dele. Opa, esse é o homem que multiplica pão e peixe, vamos atrás dele. Tem pão, tem peixe multiplicado, vamos atrás dele. Aí respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só o que ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Você está entendendo aqui o ponto que Cristo está falando aqui? É coisa eterna, é vida eterna, é trabalho eterno, é pão eterno, é alimento eterno, é coisas eternas. Vocês estão atrás de mim porque eu multipliquei o pão e o peixe? Tem uma coisa aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Aí a pergunta de Jesus de novo lá: tendes aí alguma coisa para comer? Tendes se alimentado? Tem esse alimento do desejo e da vontade de fazer a obra do Senhor, de realizar a sua obra? Agora a pergunta aqui que fizeram para Jesus:
que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu, verso 29 de João 6, e disse-lhes: a obra de Deus é esta. Olha bem, estou fazendo a obra de Deus é esta. Qual que é? Que creiais naquele que Ele enviou, que creiais em Jesus Cristo. É isso que ele está falando aqui, olha. Vocês têm que comer uma comida que vocês não conhecem, agora está conhecendo. Vocês têm que se alimentar disso. É disso que eu estou me alimentando. Eu estou me alimentando, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E o que é a realização da obra? Segundo o texto que nós lemos aqui em João 6 e o verso 29. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que enviou. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas, daquele que proclama a paz. O que está faltando muitas vezes, meu querido, é que nós estamos com muito comodismo. A igreja hoje, como foi dito de manhã na escola bíblica, ela não pode falar mais em muitos lugares, como Pedro e João fizeram ali, quando iam para o templo, na porta formosa, que aquele homem pediu uma esmola e eles disseram: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Levanta aí em nome de Jesus e anda. Ele levantou e andou. Hoje a igreja tem muitos lugares que tem dinheiro a rodo, é jatinho, é carro importado, é isso, é aquilo, é hotel fazenda para passeio e assim, enfim, deixa para lá, né? Prata e ouro tem aos montes, mas não tem mais esse poder. Mas não estou nem me dizendo o poder de cura só, porque isso aí a igreja é do Senhor, isso é dele. Mas a igreja está tão relaxada. Tem muitos irmãos que não se alimentam mais da vontade de servir o Senhor. Muitos querem chegar no evangelho para enriquecer, para ficar bonitinho, para ter um voto na eleição, para se promover socialmente, para se promover de uma forma. O fulano de tal. Eu sou de uma cidadezinha pequena. Eu sou de uma cidadezinha que nem no mapa não tem. E uma vez eu lá, o prefeito lá nem olhava pra minha cara. Quando eu fui pastorear a minha segunda congregação, que foi nessa cidade, a primeira foi fora, mas a segunda foi nessa. Quando esse prefeito chegou na época da eleição, nem a época da eleição não era. Nem a época da eleição não era. Ele já chegou, já foi: opa, tudo bem, só porque sabia que eu estava pastoreando uma igreja que tinha lá uns 50, 60 crentes mais ou menos. São 50, ele não pensa nisso, né? Ele pensa em voto. Aí ele pensa assim: não, ia lá e não permitir, e como até hoje não permite, na igreja não se faz campanha eleitoral. Nós falamos que tem que ser consciente, tem que orar pelo presidente, pelo prefeito, isso é bíblico, mas na igreja, na congregação, não fazemos campanha eleitoral de forma alguma. De forma alguma. Mas muitos usam isso para campanha, para crescer, para subir, para promoção. E isso aqui tem sido deixado. Qual é a obra? Perguntaram para Jesus. É que creiam naquele que ele enviou, que creem em Jesus. Então qual é a obra? Nós acreditarmos nele e passarmos para o outro também crerem nele. É isso que nós temos que fazer. Observe o que diz no livro de Mateus capítulo 13, o verso 8. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Glórias ao Cordeiro de Deus, que nos dá a vitória pelo sangue precioso. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu quero que hoje nós saímos daqui com esta vontade, com essa fome, desse alimento. Que alimento é esse? Fome de fazer a vontade de Deus, fome de realizar a obra do Senhor, fome de conhecer mais de Jesus e que outros mais conheçam do Senhor. Mateus 13, verso 8, verso 38, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus falou assim, vou ler o 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Preste atenção. Jesus disse no verso 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O contexto é a parábola do joio e do trigo. Aonde foi semeada a boa semente, também cresceu o joio. Aí ele falou: Senhor, os empregados disseram: Senhor, olha, cresceu o joio junto com o trigo, o que que corta? Não faça isso, que o problema é você arrancar o trigo, o joio e arrancar o trigo também. Deixa que ambos cresçam juntos, que vai chegar um dado momento que o Senhor vai enviar os seus anjos e vai separar o joio do trigo. Agora, observe o versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. A boa semente, quem semeia é Jesus. Nós estamos falando de alimento aqui. Nós estamos falando aqui de metáforas, de figuras de linguagem. Jesus falando assim: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Para aqueles fariseus, para aqueles religiosos, para aquela multidão que perguntava, ele disse: a obra do Senhor é que creio naquele que ele enviou, que é Cristo.
Aí olha para o discípulo e fala: a minha comida é essa, e vocês não estão conhecendo ela. Agora tem um detalhe: o Filho do Homem semeou a boa semente. E quem são, ou o que é a boa semente? Os filhos do reino. O que é os filhos do reino? A igreja, aonde tem joio, mas tem o trigo. Por isso que às vezes você olha assim naquela igreja e você fala assim: meu Deus, no mundo hoje, meu Deus, como está terrível a situação, olha como é difícil. E há pessoas que me entram em contato comigo e falam: pastor, eu não estou conseguindo mais congregar onde eu estou, porque está uma situação terrível. É cada dia uma invenção nova, porque ele é trigo, ele é boa semente, ele é filho do reino, ele não suporta a doutrina com heresias e com enganos, ele suporta essa doutrina e não suporta a heresia. Com o filho das trevas, do maligno, é diferente, ele não suporta essa doutrina. Então ele fica ali: não, tá bom, tá dando certo, em detrimento do que é certo, isso aí tá tudo bem, vamos lá, e toca o barco. Mas o Senhor falou assim: olha, a boa semente, tem uma boa semente que é semeada, e essa boa semente tem que frutificar e gerar alimento, porque semente vai brotar para virar alimento. Você é o que você come. O que as pessoas estão comendo da minha vida e da sua vida? Vocês estão entendendo? O que é que as pessoas, ao ouvir-nos, eles se alimentam? Porque nós somos uma semente. Ele disse aqui, ó: a boa semente são os filhos do reino. O campo é o mundo, o campo está aí. Ele falou: levante seus olhos, eu tenho uma comida, e essa comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Levanta o olho e veja, daqui a 4 meses, na sua mente, na sua cabeça, na lógica humana, mas já está maduro o campo agora. E o campo é o mundo, está aí, ó, e vocês são a boa semente, para frutificar, para alimentar, para produzir frutos a 60, 30, 60 e 100 por um. Mas aí como é que eu vou fazer agora? Observe, se você olhar para Mateus 9:35, o Senhor diz assim: olha, a seara é grande, a seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Eles nos chamam de sementes, depois eles nos chamam de ceifeiros. Ou seja, naquele texto de Mateus, ou de Marcos, um vai plantar e outro vai colher, um vai semear e outro vai ceifar. Um momento você é semeador, outra hora você é o ceifeiro. Um momento você é o que vai semeando, o outro vem dar aquela ceifada. Para quanto nós estamos olhando e vendo que o campo está branco e nós temos que alimentá-lo? Talvez você vai ser somente a semente ali, mas talvez você seja aquele que vai ceifar. Porque para ceifar ele precisa de foice, e a foice de ceifar não é grande, que nem aquela foice que nós temos na roça aqui, que pega no capim lá e corta lá na frente, buta aquela foice só. Não, a foice para ceifar o trigo, para ceifar a cevada, ela é curta, ela é curtinha, para que o que vai ceifar, o ceifeiro, ele segura no feixe e dá aquela foiçadinha curta, segura, foiçadinha curta, segura, foiçadinha curta, e vai juntando os molhos. O que eu quero aprender com isso? O que eu sou ensinado com isso? Que para nós termos a boa semente, nós saímos e semeamos, e falamos para um, falamos para outro, falamos para outro, falamos para outro, ensinamos, pregamos, evangelizamos, etc. Mas para isso tem que comer esse alimento, senão não faz isso não. E se não levantar a cabeça, também não enxerga, cabeça baixa, espiritualmente, levanta a cabeça e enxerga que tem almas, e muitas almas aí, e nós temos que nos alimentar dessa vontade, de anunciar para outros, de levar esse alimento para outros. E quando nós estivermos para ceifar, tem que chegar pertinho e dar aquela ceifada, como foi o dia que nós fomos no cemitério ali, no dia 2 agora, com o irmão Célio, e a foiçada foi curtinha, chegava na pessoa, juntava ali, e dava aquela foiçada. Eu e o irmão Célio naquele cemitério, um cemitério que tem aqui em Cruzeiro, muito bonito, diga-se de passagem, bem arrumado, bem chique. Chegamos lá, já chegou evangelizando para um, para outro, cheguei no outro, já fomos ali e tal. Segura e dá a ceifada, dá a foiçada, aliás. É assim que tem que ser. E nós sabemos que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Ora, se nós marcarmos um evangelismo, marcarmos um trabalho de oração, pouquíssimos vêm. Vamos falar de uma outra congregação, que eu já estive com igrejas grandes já, por exemplo, tem membros lá, 100 membros, 150, 120. Você pode marcar a oração, na oração não vai ter 10% dos irmãos lá. E você pode marcar o evangelismo, vai ter menos de 5% lá. Mas se você marcar um churrasco naquele dia do culto, depois do culto, na escola dominical, vai ter a maioria dos irmãos vai estar lá. Porque o povo quer se alimentar de coisas físicas e não de coisas espirituais. É lógico, nós temos que comer fisicamente, evidentemente, e gostamos de comer bem, essa é a grande verdade. Mas nós temos que observar um alimento que nós não temos conhecido muitas vezes. Que é esse alimento? Esse alimento é fazer a vontade do Senhor Deus, realizar a sua obra. Realizar a sua obra é proclamar, entre outras coisas,
Cristo Jesus para o perdido pecador, é crer que Ele é o Senhor e levar essa semente para que outros também se alimentem de Cristo e ter a esperança da vida eterna, porque o Senhor está falando em termos eternos aqui. Em João 4 ele falou aqui, também ele disse em João 6 sobre vida eterna, tempos eternos, coisas eternas. Nós estamos muito focados em coisas temporais, mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, essas coisas é que Deus preparou para aquele que o ama. Nós temos coisas tremendas. Observe só o que diz no livro de Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós falamos de comida espiritual, falamos de coisas profundas, coisas tremendas. O reino de Deus, a boa semente são os filhos do reino. Tenta fazer esse link, essa conexão entre reino, vida eterna, boa semente, filhos do reino, alimento espiritual. Olha só o que diz Romanos 14, 17. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde há justiça? Em Cristo, que nos justifica pelo seu sangue. Onde há verdadeiramente paz? Nele. Ele disse: eu dou a paz, não como o mundo vos dá, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. E alegria? Qual é a maior alegria de ter a alegria do Espírito Santo? A alegria do Senhor é a nossa força. Então o reino de Deus nós temos que proclamar e alimentar as pessoas com estas mensagens, com esta palavra, com estas verdades. Nós precisamos ir e anunciar poderosamente. Observe, volta lá comigo para João 4, João 20, aliás, João 20, observe, João capítulo 20. Em João 20, nós temos aquela cena que eu disse. Jesus se manifestou à beira da praia, de modo que quando ele se manifestou, os irmãos não conheceram, até que ele deu uma ordem. Ele fez uma pergunta, depois deu uma ordem, uma segunda ordem, um convite. Aí nós temos essa passagem, onde ele fala: tendes alguma coisa de comer? E essa pergunta é para mim hoje. Eu tenho alguma coisa de comer para dar para alguém? Jesus queria se alimentar. Tem alguma coisa para você dar para comer? As pessoas estão com fome e querem se alimentar. O que é que nós temos para dar de alimento para as pessoas aí fora? Eu disse na outra mensagem, vou repetir aqui, de um amigo que eu conheci ainda pelas redes sociais. Se chama Danito, pastor lá em Moçambique. Todo dia agora nós falamos, nem que seja um pouquinho. E ele falou assim, ele sempre fala: pastor, nós estamos com fome, mas nós estamos indo para o culto. Eles não têm, hoje ele me ligou, eu estava numa outra ligação com outro irmão, mas ele me ligou, depois ele mandou mensagem e falou: pastor, nós estamos aqui na mesma fé, estamos aqui, eles estão a 4 horas a mais do que a gente, agora são 15 para as 9, 10, 11, 12, meia-noite, 15 meia-noite lá, não, 15 para 1, né? 10, 11, 12, 15 para 1 lá da manhã, estão lá, mostrou as fotos, mandou as fotos para mim hoje, um barracão de palha, eu acho, não sei, bem simples, bem humilde, grande até. E o povo lá, as crianças, com as fotos das criancinhas lá louvando o Senhor. Não tem tido muito alimento. Muitas vezes ele falou para mim que os irmãos não vão para o culto porque não comeram, não tiveram alimento para ir, força física. Mas estão lá glorificando a Deus, estão lá servindo a Deus e adorando ao Senhor. Mas ele tem se alimentado de um alimento muito maior, muito melhor, que é para a vida eterna, um alimento espiritual, e tem pregado o Evangelho, tem levado, mesmo com fome, mesmo fraquinho, mesmo faminto, tem levado a mensagem, um alimento sadio para multidões ainda, para pessoas que estão ali, que estão ouvindo essa verdade. Agora observe, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E qual era o cardápio que Jesus apresentou? Volte um pouquinho, verso 9 de João 21. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. O cardápio que Jesus apresentou na praia: pão, peixes e brasa, é o que tinha na praia. Interessante, eles foram pescar, mas Jesus tinha peixe. Vocês têm alguma coisa para comer aí?
Não temo não, vai pescar, faz assim, faz assado. Foi lá e pegou, trouxe. Lembra lá de João 5? Aliás, Lucas 5? O Senhor fala assim, olha, joga a rede do lado direito do barco. Mas espera aí, Senhor, eu pesquei a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E apanhou muitos peixes. Aí ele veio, Pedro falou, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pedro, fica tranquilo, Pedro, porque a partir de hoje eu te farei pescador de homens. E Pedro deixou tudo e seguiu o Senhor. Deus está buscando pessoas que têm essa fome de ser pescador de homens, ser ceifeiro, de ser uma boa semente para alimentar as pessoas. O campo branco está aí, a seara está branca, mas nós temos que levantar os olhos. Nós não estamos levantando o olho, a igreja não está levantando os seus olhos para ver, não está enxergando mais isso. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar um palmo adiante do nosso nariz, não levantamos a cabeça, mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ajude a levantar a cabeça, nos alimentar dessa comida espiritual, dessa vontade de servir o Senhor, dessa vontade de anunciar a Cristo, levar a mensagem que liberta, que transforma, que salva, que transforma vidas. E temos essa coragem de sair aí para alimentar as massas, alimentar as multidões. Observe, 1 Coríntios, João 6, 48 primeiro. João 6,48. Olha só, até o 51. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, falando dele, é o pão que desce do céu, para que os que dele comer não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Está vendo aí? Vida eterna de novo. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Está entendendo, meu querido? Olha que coisa tremenda. O Senhor dizendo, olha, seus pais comeram maná e morreram. Eu sou de fato o maná verdadeiro, o pão do céu que desceu. E esse aqui é o pão que dá vida eterna. Você pode comer um alimento que vai te dar uma vida, até um tempo, mas vai morrer. Eu não, o pão que eu dou, o alimento que eu dou é para a vida eterna. Você está conseguindo conectar tudo aqui, vida eterna, termos eternos, coisas eternas, vida para sempre com o Senhor? Só que tem vidas lá fora que não tem, que não alimentaram, que não comeram. Aí nós olhamos para nós e ficamos assim, nós estamos salvos, estamos muito bem, estamos tranquilos, estamos fartos. Me lembrei do versículo agora, que eu nem está nos meus bolsos aqui, ó. Lembrei do versículo agora. Espero que eu ache mesmo. Eu acho que no Jeremias 8:20. É isso mesmo. Jeremias 8:20. Eu não marquei esse no meu esboço aqui, mas está aqui, ó. Jeremias 8:20. O Senhor me fez lembrar agora. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Findou a cega, o tempo de cegar. Não tem uma canção assim na harpa cristã? É o tempo de cegar, e tu sem vacilar. Quem conhece a Assembleia, quem era, quem foi, conhece hino. É o tempo de cegar, e tu sem vacilar. Declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. É uma música muito cantada em jovem, né? Aí tem o refrão: jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e vê, os campos brancos já estão, que aguardando braços que os cegarão. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Será que é isso que é a nossa realidade? Que passou a cega, findou o verão, um tempo bom, um tempo legal, um tempo tranquilo, que dá para fazer, não estamos salvos? Será que nós estamos vivendo uma experiência dessa, de olhar e ver assim, não, mas isso aí é lá para frente, é lá para daqui a 10 anos, ou para quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo? Qual é o alimento que nós estamos alimentando? Você é aquilo que você come. Se você come desse pão, que é a palavra que o Senhor falou aqui, ó, quem come desse pão tem vida eterna. Quem se alimenta da vontade de fazer a obra do Senhor, ele não vai ser outra coisa a não ser aquele que quer realizar a obra de Deus. Se você se empanturrar de açúcar, você vai ter problemas com diabetes mellitus, você vai ter uma hiperglicemia. Mas se você se alimenta adequadamente, isso não vai ser na sua vida. Agora, se você se alimenta da palavra, do desejo de fazer a obra do Senhor, certamente isso vai encher seu coração. Vai encher seu coração, e a boca fala do que está cheio no coração. A boca fala do que está cheio no coração. Agora observe, Jesus falou assim, olha, eu sou o pão vivo. Quem come, quem se alimenta desse pão não vai morrer, tem vida eterna. Vocês são uma semente boa. Os ceifeiros, a seara grande está aí. Uma comida que vocês não conhecem. Que comida é essa? É fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Qual é a obra? A obra é que conheça aquele que Ele enviou. Então nós temos que fazer conhecido aquele que foi enviado, que é Cristo Jesus. Temos que conhecer dele e apresentá-lo para os demais outros.
Agora, isso aqui que me chamou muita atenção, nesse versículo que eu vou citar agora com vocês, preste bem atenção. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10 e o verso 17. 1 aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 17. Qual era o cardápio que tinha lá? Pão. Jesus falou assim: eu sou o pão. Então nós temos isso no cardápio. Olha só, 1 aos Coríntios 10, 17. Acharam? Isso eu quero que todos achem, por favor. Leia tudo depois, tudo antes, mas agora eu quero pegar só esse versículo aqui, que diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Está isso na sua Bíblia? Está escrito isso aí? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aí ele continua falando sobre a idolatria e tal, mas eu quero parar só aqui, ó. Porque nós quem? A igreja, somos um só pão e um só corpo. A igreja é um só pão, um só. Aqui na Indonésia, no Chile, na China, no Equador, na Bolívia, onde há um salvo em Cristo Jesus, que conheceu a obra que é o Senhor, que conheceu Cristo enviado por Deus para nos salvar. Porque lá em João 20, 21, João 20, eu leio aqui rapidinho aqui, ó. Não precisa abrir não, que eu já li aqui rapidinho. Ou quiser abrir, melhor ainda. João 20, 21, está escrito assim. Cadê? Acho que não tem na minha Bíblia aqui, 20, 21. Tem. Não, cadê? João 21, 20. Ou é 20, 21? Ele diz assim: eu sou o enviado do Pai. Foi Deus o Pai que me enviou. 20, 21, acho que é isso mesmo. Isso mesmo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então é conhecer aquele que o Pai enviou. Quem que o Pai enviou? Jesus. Assim como o Pai me enviou. E a obra é fazer com que todos conheçam o que o Pai enviou. E quem o Pai enviou? Cristo Jesus. Aí ele chama do tipo semente, ele chama para ceifar, ele chama-nos para comer desse alimento. Aí nós chegamos aqui em Coríntios 10, 17, que diz: nós somos um pão, um único pão. É essa a frase. Nós somos um único pão. E nós olhamos agora para o livro de Lucas, capítulo 9, verso 13. Eu estou encaminhando já para o fim da mensagem. Lucas 9, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas 9, verso 13. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. Vou parar aqui. O texto é passagem da multiplicação dos pães. Um rapaz com 5 pães, 2 peixinhos, tal. Aí, Senhor, nós temos aqui só isso aqui. Tem um garotinho ali, um rapaz, um moço, com tantos pãezinhos aqui para essa multidão. O que é isso? Tanto dinheiro não daria para satisfazer. Aí o Senhor falou assim: ó, dai-lhe vós de comer. Eu quero que você entenda isso agora aqui, olha. Nós somos um só pão, um único pão. A igreja é um pão, participamos de um corpo. O pão da vida é Cristo, que nos fez este pão. Lembra que eu te falei aquela hora? Você participa daquilo que você come. O que você come, você tem aquilo para você. Se você come do pão Jesus, você se torna um pão com Ele, um corpo. Está entendendo? A fisiologia, digamos assim, espiritual. E aí eu olho para o versículo de Lucas que eu citei com vocês, 9,13, e disse: dai-lhe vós de comer. Lembra da pergunta de Cristo Jesus? Filhos, tem de vós alguma coisa para comer? Não. Agora aqui nesse texto, nós estamos lendo esses 2 versículos. Um diz que nós somos um pão, e o outro diz assim, ó, dai-lhe vós de comer. Então eu quero te convidar, a igreja, a dar alimento para o povo. Porque o cardápio que Cristo tinha na praia era pão. Nós somos um só pão. Dai-lhe vós de comer. E ele disse: aquele que come de mim tem a vida eterna. Naquele cardápio também tinha peixes. Lembra que eu falei? Lucas 5,10. Eu farei de vocês pescador de homens. Tipologia de pescaria, almas, peixe. E outro detalhe: peixe estava sobre as brasas.
Tipologicamente, Levítico 6,13, né, está escrito assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tipologicamente, o que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que fogo é tipologia de avivamento, é tipologia de vida avivada, despertada, é tipologia de avivamento. Então ele tinha pão, tinha peixe e tinha brasa. Tipologia de avivamento. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente e não se apagará. Levítico 9,24: Deus desceu fogo do céu e acendeu o altar. Então nesta noite, queridos, nós vamos olhar para a palavra do Senhor e observar algo assim tremendo. E para encerrar, eu quero ler Atos 4 e o verso 31. Atos 4, verso 31, que diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os irmãos orando, reunidos com graça, com temor diante do Senhor, e quando eles oravam, tremeu, moveu o lugar onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia. O cardápio é pão, peixe sobre brasa. Pão, a palavra de Deus, o Senhor Jesus. O corpo é um pão que vai alimentar. Dá-lhe voz de comer. Peixe, almas, vidas, pessoas que estão aí fora sofrendo e que precisam ser pescadas, ser trazidas para a presença do Senhor, trazidas para essa brasa. E brasa, uma tipologia de avivamento, de despertamento, de cheio. Um dos tipos ou dos símbolos do Espírito Santo é fogo. No dia que desceu o Espírito lá em Atos 2, ele veio um som de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como de brasa sobre cada um deles. Então eu peço a vocês nessa noite que entenda isso, essa mensagem, do que nós temos nos alimentado, do que nós temos comido, do que nós temos comido. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uma comida que nós muitas vezes não conhecemos, mas nós podemos passar a conhecer para a glória de Deus. Um alimento que vai fazer da minha vida diferente do que nós temos alimentado. Você é o que você come. Se você come de evangelismo, você vai ter evangelismo. Se você come de missões, vai ter missões. Você come do pão da vida, vai ter do pão da vida para proclamar para outros. Que Deus, o Senhor, nos farte com um banquete celestial. Você é o que você come. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Mas ele tinha na beira da praia pão, peixe sobre brasa. Venha comer, venha jantar, pode banquetear-se com o Senhor. Que o Senhor nos dê fartura desta vontade de fazer a obra de Deus, de concretizar, de ver a seara branca, de levantar a cabeça e de anunciar para os demais: você é o que você come. Coma da vontade, de fazer a vontade do Senhor. Coma do pão da vida.